O que é o socialismo? Para entender o socialismo e sua influência na sociedade de hoje, precisamos regressar lá na Grécia Antiga. Sabemos que toda a estrutura filosófica, científica, nossa aqui ocidental, ela parte desde lá da Grécia, quando os gregos começaram a ter uma estrutura política ou democrática, a qual uma quantidade enorme de pessoas vivendo em um só lugar começaram a aparecer alguns problemas, seja eles sociais, políticos e até filosóficos e científicos. Mas antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu estava pensando sobre o socialismo. Bem, a palavra socialismo deriva da palavra social, ou sociedade, ou também assuntos sociais ou assuntos políticos, ou seja, o social está de forma intrínseca ligado à política. Como assim? Como eu estava abordando na Grécia Antiga, começaram a aparecer os filósofos sofistas, que começaram a praticar uma filosofia ou divulgar conhecimento para a nova classe que estava nascendo na Grécia, que era a classe dos comerciantes. Os sofistas se proporam a educar os filhos desses novos comerciantes, e esses comerciantes pagavam para os sofistas. Os sofistas estavam resolvendo um problema educacional e ao mesmo tempo social lá na Grécia Antiga. Sabemos que a história da humanidade ocidental ela é marcada por uma grande influência da Igreja Católica e do cristianismo. Com a queda do Império Romano em 476, houve uma predominância da religião cristã na administração social. Ou seja, o cristianismo tem o Evangelho de Jesus Cristo, que fala do amor, da compaixão, da humildade, de olhar o outro com misericórdia. Até então, a Igreja Católica ficou com essa missão em tratar o social, que seria o espiritual, dar comida aos pobres e etc. Ao longo do desenvolvimento da história, a Igreja ela ganhou força de Estado, ou seja, era uma religião, mas também tinha força de Estado. A religião tinha o seu papel na sociedade, o Estado tinha o seu papel na sociedade. Mas Estado e religião, ambos eram ligados. Com essa ligação, com o aparato de Estado, o catolicismo começou a fazer trabalhos sociais. Ou seja, aquilo que é do Estado, o catolicismo também estava fazendo. Quando chega por volta de 1500 ou 1400, com o aparecimento dos estados independentes, começa a ter uma separação de igreja e Estado. Percebe que o cristianismo tem uma doutrina dentro dele que é de preocupação com os pobres. Mas mesmo sabendo, quanto mais você alimenta os pobres, quanto mais você ajuda os pobres, o cristianismo tem algumas máximas que é, lá em João 12:8 fala que sempre tereis pobres entre vós. E Jesus afirma, mas eu não estarei constantemente entre vós. Em Deuteronômio 15:11 também afirma sobre essa existência dos pobres no mundo. Até então, a igreja ela começa a ter uma separação, mas a doutrina da igreja continua. Não é à toa que a doutrina da igreja católica ou a doutrina cristã, ela tem uma forte influência na ciência social ou na filosofia social. Ou seja, com essa separação, começa a ter uma preocupação do Estado. O Estado não é mais religião. Existe uma separação do Estado e religião. A religião continua fazendo o seu trabalho de auxiliar quem tem fome, auxiliar quem necessita de ajuda espiritual, mas o Estado também começa a ter o seu trabalho de acabar com as desigualdades, de apaziguar as massas. Então, essa separação da igreja e Estado, em 1400 a 1500, devido ao aparecimento de uma nova classe burguesa, que novamente, que nem na Grécia Antiga, aqui em 1500, ali por volta
Em 1500, ali na Alemanha, Itália, aparece a classe dos burgos, ou dos burgueses, que viviam nos burgos da cidade. Esses burgueses, eles ganham força. Normalmente, eles começam a ser independentes, começam a influenciar na sociedade, começam a contratar teóricos, pensadores, para desenvolver ou teorizar ou educar os filhos desses comerciantes, ou autoeducar os comerciantes. Então, nesse momento, começa a ter discussões com Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, sobre o que é o Estado, sobre o que é o poder, sobre a separação de igreja e de Estado. Desde na Idade Média, Agostinho de Hipona já falava sobre essa divisão de igreja e Estado quando ele abordava sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Para Agostinho, a cidade dos homens não estava prevalecendo quando a igreja estava controlando o Estado. Mas, quando chega na Revolução Francesa, do século XVIII, há a superação da cidade dos homens em relação à cidade de Deus. Como assim? Com a Revolução Francesa, começa a aparecer os princípios de igualdade, fraternidade e liberdade. Pega esses princípios. Nesse momento também começam a aparecer discussões de um socialismo utópico. O que é um socialismo utópico? Um socialismo de que, ao longo da tomada da consciência dos burgueses, através de uma reflexão consciente, esses burgueses eles não vão acumular muita renda. O cristianismo ou a religião deveria promover essa consciência das pessoas para que elas possam ajudar aqueles mais necessitados. Porém, como a igreja não vai conseguir fazer essa tomada de autoconsciência, de saber que tem que ajudar outras pessoas, o Estado, através de uma coisa que os liberais vão dizer que é expoliação, o Estado vai começar a tributar a população. Ou seja, o Estado ganha força, a igreja tinha o dízimo, aí não é mais o dízimo da igreja, é agora a tributação do Estado. O dízimo você dava, a igreja cobrava o dízimo, e você tinha que dar o dízimo para a igreja. Hoje não. Hoje, ou naquela época, o Estado começou a cobrar tributos da população. Nesse momento, existem dois poderes, um poder religioso e um poder de Estado. A religião tentando convencer as pessoas através da persuasão e o Estado através da força, da expoliação. Se você não pagar o tributo, você pode ser expulso, você pode ser preso. Então, nesse momento, temos o aparecimento, como eu estava falando, do socialismo utópico. O socialismo utópico está mais para um socialismo conservador da religião, a qual a pobreza ela vai sumindo do mundo de forma gradativa e devagar, à medida que o próprio indivíduo toma consciência da sua posição social e começa a agir. Quando aparece lá por volta do século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels, eles começam a discordar desse socialismo utópico, de que a sociedade ela vai evoluindo, as pessoas vão tomando consciência até alcançar uma sociedade justa e fraterna. Até então eles vão discordar disso. Eles vão colocar que os trabalhadores têm que se unir de forma sistemática para gritar ou exigir os seus direitos. Ou seja, Karl Marx propõe uma organização da sociedade. Então, Karl Marx ele faz uma crítica ao sistema econômico e político, ou seja, com foco na propriedade privada. Mas não é só Karl Marx. O Papa Leão XIII ele também vai escrever uma encíclica que vai abordar sobre o socialismo e também sobre as correntes capitalistas da sua época. Se o Karl Marx ele faz uma análise do sistema econômico, político, com foco na propriedade privada e na igualdade dos bens e serviços, que já seria um socialismo, Karl Marx ele usa o socialismo ainda, mas ele faz um socialismo científico, das pessoas se organizarem de forma sistemática para exigir por seus direitos. Nisso, Karl Marx ele desenvolve a teoria do materialismo histórico, ou seja, ele estuda a história desde lá o período paleolítico, neolítico, para mostrar que a sociedade ela baseou em outra teoria que ele desenvolve, que é a luta de classes, de pessoas superiores, pessoas inferiores.
pessoas que estão em cima, pessoas que estão embaixo. Karl Marx ele faz uma crítica da hierarquia social presente na sua época. Então, e Friedrich Engels, que já seria um cara com a renda melhor do que o Karl Marx, ele fala a seguinte coisa: o sistema econômico socialista, ele quer eliminar a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, não existe para, ao longo do desenvolvimento do socialismo, deixar de existir a propriedade privada. O Papa Leão XIII, ele vai criticar essas teorias socialistas e também vai preocupar com a questão social das pessoas passando fome, da Revolução Industrial, mas ele também vai criticar essas correntes teóricas e filosóficas que tentam abolir a propriedade privada. Então, pensando aqui, ao longo desse desenvolvimento, pegando um pouco da Grécia, Idade Média, Igreja Católica, podemos ver que um governo socialista seria igualdade dos direitos sociais e na redistribuição de riquezas, com pessoas trabalhando juntas para atingir boas condições de vida. Ou seja, um governo socialista é aquele que promove a igualdade e a distribuição de renda, colocando pessoas para trabalhar em um mesmo propósito. Dá para perceber que houve uma separação de igreja e Estado. A igreja ela já tinha desde o começo lá essa preocupação com os pobres, com os mais necessitados, de ajudar os mais necessitados, mesmo sabendo que a doutrina da igreja ou o evangelho afirma que tereis pobre entre vós, essa tensão de você vai ajudar os pobres, mesmo assim nunca vai deixar de existir eles, mas mostra também essa separação do Estado, o Estado ter que preocupar com essas questões sociais e ter que colocar pessoas para lidar com essas questões sociais. Essa transição de um socialismo utópico, de que a sociedade ela vai evoluindo de forma gradativa até que as pessoas tomam autoconsciência, e a igreja fazia isso através das pregações, através do evangelho, através dos ensinamentos religiosos, e o Estado começa a fazer isso já através da expoliação, como os liberais vai dizer, ou seja, a tomada, cobrança de impostos para aplicar no bem comum da sociedade. Ou seja, se você trabalhou, o governo vai lá, tira o imposto para reaplicar na própria sociedade que você vive. Já percebe que o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles vão contra esse socialismo utópico. Eles mostram que você tem que se organizar, tem que sistematizar, tem que teorizar, tem que ver o desenvolvimento dessa sociedade. Como a sociedade se desenvolveu até chegar do jeito que ela é hoje. O socialismo utópico, ele colocava um ideal de sociedade a ser alcançada. Karl Marx ou Friedrich Engels, eles não colocam um ideal de sociedade a ser alcançada. Ou seja, eles destroem a hierarquia social, mas eles não falam o que vai acontecer, eles não colocam um ideal. Ao contrário desse socialismo utópico, colocam um ideal. Ao contrário do cristianismo ou da doutrina cristã, do catolicismo, coloca o ideal de alcançar o céu, o mundo transcendente. O contrário também da teoria quase que do próprio Aristóteles da Grécia Antiga, que o bem comum estava em uma sociedade, o homem viver bem em sociedade. Aristóteles colocava que a felicidade do homem estava ele bem viver em sociedade. E Aristóteles, esse livro aqui que eu coloquei de propósito, Aristóteles ele aborda que o homem liberal é aquele que tem uma fortuna e uma riqueza, ele tem tanto que ele passa a querer ajudar outras pessoas. Espero que deu para entender um pouco sobre o socialismo utópico, científico, sobre Karl Marx, sobre Friedrich Engels, sobre um pouco da história aí da igreja, dessa influência nas ciências sociais e que você possa ter bons estudos de socialismo. Ok? Muito obrigado e eu fui.